Pedimos neste momento as bênçãos do nosso Mestre Jesus a nos envolver em mais esta noite, envolvendo todos nós, irmãos unidos de maneira online, neste grupo, neste momento, que as bênçãos de nosso Mestre recaia sobre todos nós nesse instante, que possamos assim serenar as nossas mentes, focando os nossos pensamentos, a nossa atenção na exposição, na mensagem de hoje, para que possamos extrair valiosos ensinamentos que sejam úteis para a nossa jornada, assimilando esse conhecimento, promovendo a nossa renovação íntima, tudo em vista de melhorar a nossa conduta em face dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Abençoe a todos, mestre amigo, nesse momento, principalmente a nossa irmã, a Luciana, para que ela possa fluir os seus pensamentos, verbalizando as suas ideias, tudo de acordo com a preparação que ela fez, da maneira como ela planejou a sua apresentação nesta noite. Em vosso nome, mestre amigo, iniciamos o Evangelho Online desta noite. Assim seja. Luciana, é contigo. Obrigada, Rogério. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos mais uma reunião juntos. E hoje também, eu trazendo a mensagem do capítulo 20 do Vinha de Luz. A última vez que eu estive aqui explanando, eu falei sobre a mensagem Abre a Porta, e hoje é a porta estreita. Então, vamos lá, né? Bom, antes de eu ir para a mensagem que Emmanuel nos traz no Vinha de Luz, eu vou fazer aqui um paralelo que me veio de intuição e eu queria passar para vocês. Essa mensagem de Emmanuel tem tudo a ver, no meu entendimento, né? Tem tudo a ver com ciclos, né? E a nossa vida, ela é feita de ciclos. Uns maiores, outros menores, e assim nós vamos estar sempre envolvidos neles, em vários momentos da nossa vida. Estes ciclos podem estar relacionados com a nossa vida emocional, por exemplo, uma superação de uma dor, que nós sabemos que não é do dia para a noite que nós superamos uma aflição, uma dor. E esses ciclos também podem estar relacionados com a nossa vida material, por exemplo, em relação a estudos, empregos. Eu vou dar um exemplo mais específico para que depois a gente consiga, visualizar melhor e fazer um paralelo com a mensagem. Vamos pegar o exemplo de uma faculdade, tá? Então, essa é a intuição que me veio, a faculdade. Quando eu desejo entrar para um curso, então, esse meu ciclo se inicia no momento que eu começo a estudar para o vestibular. Ele se inicia ali, né? E ele vai se encerrar quando eu finalmente me graduar, receber o meu diploma de conclusão do curso. Mas, na verdade, o importante não é nem o começo e nem o fim desse ciclo. O importante é o que acontece no processo, o que acontece no meio dele, né? E por que isso, né? Por quê? Porque existem alunos, usando mesmo, estamos ainda no ciclo da faculdade, porque existem alunos que vão estudar muito, existem alunos que vão se dedicar a pesquisas, né, às tarefas, aos trabalhos para entregar. Vão ter alunos que vão participar em todas as aulas, mesmo que às vezes com dificuldades. Existem alunos que vão se esforçar para tirar notas boas, né? E se for o caso de uma faculdade privada,
a dificuldade também de pagar o curso até o final, de comprar materiais. Então, olha quantas coisas e detalhes o ciclo da faculdade envolve, né? Quem já passou por isso, né, já vai lembrar, poxa, é isso mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma faculdade, existem alunos que depois que entram, vão buscar as festas, né? As baladas do curso, vão às vezes pagar com favores para que os outros colegas façam os seus trabalhos, façam as suas tarefas, não é? Vão dar um jeitinho, às vezes, de colar nos exames, porque não estudou, não porque não teve tempo, porque não quis, né? Foram outras prioridades. E se a condição financeira ajudar, eles podem até comprar o diploma no final do curso. E eles vão encerrar esse ciclo sem o conhecimento, sem a responsabilidade necessários, né, que eles precisavam para exercer a profissão do curso que eles fizeram. Então, vejam que esses dois tipos de alunos tiveram o seu ciclo, desde o vestibular até o diploma. Mas vejam que quantas coisas neste período aconteceram, né? Então, vejam que uns fizeram sacrifícios e foram honestos na realização do curso. Outros ficaram de boa e foram desonestos. Jesus, quando esteve entre nós, ele se referiu a essas atitudes que nós temos aqui na Terra, quando encarnados, ele se referiu à porta estreita e à porta larga. E Emmanuel, neste capítulo, no capítulo 20 do Vinha de Luz, ele vem nos relembrar da importância da porta estreita, se referindo a um ciclo muito maior, que é o ciclo da nossa vida, da nossa existência. Aquele ciclo que começa lá na erraticidade, quando estamos no plano espiritual, aguardando para voltar, e um ciclo que se finda no momento que nosso espírito faz a passagem do corpo físico novamente para o plano espiritual. Então, é esta a mensagem desta noite, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós também encontramos a mensagem deixada em relação à porta estreita. Nós temos no Evangelho duas passagens, uma de São Mateus e uma de São Lucas. A passagem que nós temos de São Mateus é a seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, essa é a passagem que está em São Mateus. E o início da passagem de São Lucas, alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? E ele lhes respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Tá? E esta frase do Evangelho de São Lucas é a frase que Emmanuel destaca no Vinha de Luz, no início da mensagem. Aqui no Vinha de Luz, ele diz assim: porfiai
por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tá? Aqui o verbo, a gente tem o verbo, quando ele fala porfiai, né? Lá no Evangelho eles usaram fazer esforços. É o lutai, é o verbo lutar, né? E toda luta envolve o quê? Esforço e sacrifício, porque senão não é luta, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, a luta envolve desafios. Se não tem desafios, não é luta, né? E aí, então, ele diz algo curioso também. Muitos vão querer entrar por ela, tudo bem, mas não poderão. Não poderão. Será que Deus é tão vingativo, é tão punitivo, que nos proíbe de entrar por ela? Que não poderão, ele está dando uma proibição. Você não pode entrar aqui, certo? Por que será? Será que ele é vingativo, punitivo? Simplesmente porque não, porque nós não merecemos isso, não fizemos por merecer. Como aquele aluno, aquele grupo de alunos que eu comentei, né, que compraram um diploma, que foram desonestos durante todo o ciclo da faculdade. E às vezes a gente faz o mesmo na nossa vida e, né, não dá tempo de perceber. Então, Emmanuel, sabendo dessa nossa dificuldade, ele traz essa mensagem falando desse ciclo de vida, da nossa vida, e trazendo, né, para o nosso entendimento. Então, vamos à mensagem. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Por que isso? Por que nos círculos carnais? Porque enquanto a gente está num local, né, se a gente pensar, estamos lá na erraticidade, rodeados de boas, né, de bons espíritos, espíritos amigos que querem o nosso bem, estamos aprendendo. A gente está tranquilo, não tem desafio, né? Então, por que nós queremos vir para cá? Por que nós queremos encarnar? Justamente isso, porque são nos círculos carnais que esses desafios vão aparecer, que vão possibilitar a nossa mudança. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Então, nós estamos lá aguardando o nosso momento de vir e olha as coisas que nós pedimos, nós rogamos, nós imploramos para ter isso aqui na Terra. A necessidade de sofrimento. Eu quero sofrer, eu quero passar por sacrifícios, eu quero obstáculos, eu quero dificuldades. Será que é mesmo? Será que a gente fala, nossa, mas eu pedi tudo isso? Será que mesmo que eu pedi tudo isso? Então, é que o nosso espírito anseia, nós vamos, né, queremos isso para a nossa vida. E ele continua. Então, a gente pede tanto por esses desafios, que chega a nossa hora. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Olha aí o nosso ciclo dando mais um passo. Nosso espírito mergulha
nesta experiência, neste corpo de carne, que ele chama de vaso frágil de carne, né? Que poético. Para quê? Para que a gente quer ele? Para o serviço, para trabalharmos para a nossa corrigenda, né? E para o nosso aprimoramento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. E o que acontece agora? Volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Pronto, estava indo tão bem, né? Pedimos tudo aquilo, imploramos o desafio, a dificuldade, conseguimos um corpo físico. E aí, nós voltamos a procurar as portas largas, né? Por que as portas largas? Porque é mais fácil, né? É um caminho mais fácil, mais rápido, é desonesto às vezes, é um caminho que a gente vai usar da nossa arrogância, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, assim vai, né? Por onde transitam as multidões, ou seja, muito mais pessoas escolhem as portas largas, né? E aquela coisa, tá todo mundo indo, né? Eu vou também, vamos, aproveito, vou junto, né? Todo mundo tá fazendo, vou fazer também. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Se eu escolho as portas largas, esforço nenhum eu quero. Então, eu quero menos esforço, eu quero mais folga, né? Mais descanso, mais vida boa. Porque para que trabalhar? Não, trabalhar trabalhar dá trabalho. Então, a gente fica aqui na porta larga. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Né? Então, são os meus interesses que vêm primeiro. Então, eu não quero sacrifício. Não quero mais brincar. Não quero sacrifício. Pedi tanto lá e agora mudamos o caminho. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. O tempo vai passando, as oportunidades vão se perdendo no caminho, e lembra que o importante do ciclo é o que está no processo. Então, eu deixo passar as oportunidades que chegam para mim, de crescer, de ser melhor, de praticar o bem. E então, né, eu esqueço que eu assumi, no começo desse ciclo, eu assumi um pedido que eu precisava de tal sofrimento e de tal desafio. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Olha só, o verbo acordar, né? Eu gosto muito quando a espiritualidade usa o verbo acordar, né? Não está se referindo a abrir os olhos. Eu estou dormindo, abro o olho, acordei, né? O acordar aqui é o despertar. É quando você, lá no seu íntimo, seu espírito diz: olha o que eu deixei de fazer e olha o que eu fiz no lugar, né? Então, principalmente, como ele diz aqui, a morte vai se aproximando, principalmente se eu tenho, de repente, uma doença, uma enfermidade, e eu vou percebendo que eu quero mais tempo e eu posso não ter este tempo.
porque eu já tive, já foi dado esse tempo, né? E o Manuel fala assim, pensam todos, se fosse possível voltar. Se fosse possível voltar. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Vejam que no momento, né, que a pessoa, né, o espírito pensa, se fosse possível voltar no tempo, fazer diferente, né, amar mais, fazer mais a caridade. E aí, a gente quer voltar para fazer tudo de novo, todo o ciclo, né? A gente volta lá para o início, para o ciclo. Por que eu quero voltar e ter mais tempo? Para aprender a humildade, a paciência e a fé. Por isso que nós estamos aqui. Mas, Emmanuel diz aqui, mas é tarde. Então, não importa que a gente pense nessa hora. Não tem mais, o tempo acabou. Chegou a nossa vez, podemos pensar o que nós quisermos. Mas Emmanuel fala, é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Olha como ele resume em uma frase o ciclo, desde o começo. Rogamos a porta estreita, recebemos as dificuldades que vêm com ela, e na hora nós recuamos. Nós tivemos medo. Nós não tivemos a coragem necessária para encarar. E demos passos para trás. Então, na hora do serviço justo, nós recusamos. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Essa é a última frase da mensagem. Então, vejam só, eu vou ler novamente essa última frase e eu vou puxar na sequência a primeira frase da mensagem. Vamos ver se faz sentido. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Voltei. Quis entrar, não consegui, porque eu não mereci. Estou lá de novo. Antes da reencarnação necessária ao progresso da alma, estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. E assim nós continuamos. A gente relê a mensagem agora várias vezes para cair no mesmo lugar. O ciclo vai ali, né, se fazendo. Então, que fique claro também para nós, que nós, quando ele diz que nós não conseguimos entrar por ela, é porque os nossos atos não estavam de acordo com a moral de Jesus, com o que a gente precisava fazer, né? Pelas escolhas erradas que nós fizemos e não corrigimos, né? Porque uma coisa é a gente agir errado, despertar para aquilo, tentar corrigir e fazer melhor. Agora, só errar e ficar por isso mesmo, então a gente já se embola nesse ciclo novamente, né? E, portanto, hoje, né, chega até nós o convite, né? Que convite é esse?
da mensagem desta noite. Convite de quebrarmos parte deste ciclo de arrependimentos, de erros, de medo, para buscar mais forças em nosso coração, mais força em nosso espírito, para fazermos algo diferente, que ainda temos a dificuldade. Sem lutas, sem esforços, para combater nossas imperfeições, não conseguiremos passar pela porta estreita. Então, esse é claro, né, o recado das palavras de Jesus também. Como que a gente pode tentar começar um processo dentro desse ciclo grande da nossa vida, né? Façamos um autoexame para cortar os ciclos, né, de preferirmos escolher as portas largas. Porque se a gente tem esse ciclo repetitivo, acho que é um ciclo vicioso até, né? De escolher sempre a porta larga, então que a gente encontra ali uma brecha para quebrar esse ciclo vicioso. Esse é o primeiro passo no meu entendimento. Os caminhos fáceis que só vão nos levar à ociosidade, porque quando Jesus fala, né, de servir, de trabalhar, de estender as mãos, nós temos que quebrar, então, né, essa ociosidade. Que nunca nos esqueçamos que estamos aqui, né, com essa existência, com essa roupagem, né, com essa, como Emmanuel diz mesmo, deixa eu voltar aqui, com esse vaso frágil de carne, né, nós estamos aqui usando este vaso, né, nesta vida, nessa encarnação, para buscar, né, o nosso progresso espiritual, o nosso melhoramento, né? E também vamos lembrar, se estamos aqui, vamos trabalhar para Jesus e com Jesus em todos os momentos. A partir do momento que a gente tem essa visão, a gente consegue facilmente identificar, né, o que chega na nossa vida e a gente pode escolher, né? A gente já tem aquele discernimento, né? Poxa, esse daqui é mais difícil, então eu acho que é por aqui, né? Ou esse daqui, não, tá muito fácil. Eu não sou professora de matemática, mas falam assim, quando a conta é muito fácil, tá errado, né? Eu sempre escutei essa piadinha, assim, quando tá muito fácil é porque tá errado. Então, ao longo, né, das nossas vivências, das experiências, a gente consegue, sim, identificar o que é honesto, o que é desonesto, né, o que é correto, o que vai prejudicar outras pessoas. Então, a partir daí, nós podemos não escolher a porta larga e tentar quebrar esse ciclo. Logicamente que ainda vamos voltar, muitas existências, teremos, né, muitas passagens ainda por aqui, mas que a gente não chegue, né, na erraticidade, a gente não retorne à parte espiritual com esses arrependimentos, né? Como Emmanuel diz, se fosse possível voltar, né? Que a gente retorne tendo aquela certeza e falando, que bom, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que o meu coração, né, me intuiu, com a ajuda da espiritualidade. Então foi essa a leitura, né, a interpretação que eu fiz da porta estreita, e que a gente possa sempre, né, levar essas palavras de Jesus, que são muito atuais, né, para a nossa vivência, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus nos ampare sempre.